exemplo que eu quero trazer aqui é quando você quer corroborar a definição de um tópico, de um tema, de um processo, de algo que aconteceu na história de um país ou do mundo. Um programa de computador, um software, um hardware que você está utilizando naquela pesquisa, uma lei, um postulado médico, um sintoma para uma doença, um tratamento para uma doença. Tudo isso aqui, muito provavelmente não foi você que postulou. Alguém veio antes e postulou isso aqui. E aí depois várias pessoas vieram e discutiram o que exatamente quer dizer esse tema. Mas não é bem isso. Por exemplo, dentro da história, a gente tem a Revolução Farroupilha no Brasil, né? Todos sabemos o que é a Revolução Farroupilha. Só que diferentes historiadores têm diferentes visões sobre esse tema. Então, por mais que você abra o seu texto dizendo a Revolução Farroupilha caracteriza um evento que aconteceu, nem lembro mais, tá, gente? Não sou historiadora, mas eu acho que aconteceu no começo do século XX. Aconteceu em tal ano, na região sul do Brasil, que queria se emancipar do Brasil por tais e tais motivos. Não é bem desse jeito que você vai escrever, eu só tô dando um exemplo, tá? E aí você cita alguém que falou exatamente aquilo. Só que quando as pessoas têm opiniões divergentes sobre o que é aquilo, quando exatamente aquilo aconteceu, se for o caso, né, quando não tiver uma datação exata daquilo, é importante que você traga outras opiniões, outras visões sobre aquele tema, e às vezes até a sua também, né? Mas para citar algo que aconteceu lá atrás, que você não foi a primeira pessoa que veio falar sobre aquilo, que postulou, que descobriu aquilo, que identificou aquilo, é importante sim citar, tá? Então, por exemplo, um processo para tratamento de uma doença. Se você não é a primeira pessoa a criar esse processo, a criar esse tratamento, você tem que citar quem criou. A cada frase que você vai falar de etapas de um devido tratamento, terminou, tem que citar. Não é só lá no final do parágrafo também. Falou em uma frase, tem que citar logo em seguida. Falou na outra, tem que citar logo em seguida. Mesmo que em todas as frases você esteja citando o mesmo trabalho, a mesma pessoa que criou aquele tratamento ou que criou aquele processo de análises, por exemplo. Então, eu estou usando um maquinário na área de engenharia e existe toda uma etapa para eu utilizar esse maquinário para conseguir produzir tal matéria-prima. Beleza. Quem postulou isso foi um único autor? Ou você está seguindo o método desse autor? Então, a cada frase ali na sua seção de materiais e métodos, por exemplo, que você está explicando como você fez aquilo, ao final de cada frase você tem que citar aquele autor, tá? Para dizer que é aquele método que você está seguindo, ou que é aquele postulado ali que você está seguindo, tá bom? É a mesma coisa para os outros tópicos que eu citei aqui. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Após a moldagem, são feitos os cortes das peças que ainda precisam passar pelo processo de secagem antes de serem levadas aos fornos, onde serão cozidas por até 24 horas em temperaturas que variam entre 800 e 1000 graus.